Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! O áudio está fechado, querida. Verdade. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam nos nossos corações para mais uma noite do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na Web Rádio TV. Aqui eu, Maria Aniette, Rio de Janeiro, no momento me encontro em Natal. E a nossa querida Sayonara, que está no Rio, e hoje nós estamos um momento sem a Olga, mas ela deve entrar a qualquer momento pelo seu aniversário, né? Que está lá com a família, comemorando, e que tudo está sob controle. Então, que todos sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe para mais uma noite com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E contamos com vocês para, junto conosco, compartilhar desses conhecimentos. É com você, Sayonara. Mais uma noite de alegria, né? Juntos, entre irmãos, estudando o Evangelho de Jesus. O que a gente pode querer mais para um domingo de noite, né, minha amiga? Fortalecimento para a semana. Bom demais, né? E ainda, amigos, jogando as nossas vibrações de amor, de carinho para a nossa querida Olga, que está fazendo aniversário hoje, graças a Deus. E também nossa querida Aniette, que a gente estava aqui morrendo de saudade, amiga. Beijo no teu coração. A gente está distante, mas a gente sente a sua falta, a sua ausência, né? Que bom que você está aqui de volta com a gente. E aí, meus amigos, agora a gente vai fazer a leitura do nosso Evangelho, na sequência, Aniette, a nossa prece, né, amiga? Isso aí. Vamos então. Hoje a gente está no capítulo 13, que tem o título Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? Hoje a gente está no item 4, que vai falar sobre os infortúnios ocultos. Então vamos à leitura.
nos diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que partem despercebidos, que passam, né? É, Despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, porque a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário, suavizando por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá repugná-la. Dali, ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para seus protegidos, que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita àquela família, pensa: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela, mas é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que usa um traje tão simples? É que ela não quer, com seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas, porque trouxe a sua filha em companhia, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: o que pode dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa para que deis aos outros, qual será teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas e trata deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderá confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás algo vindo de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã prepara sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? O que se importa? No seu meio, ela é a mulher do mundo, porque a sua posição assim exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. No entanto, certo dia, numa circunstância imprevista, conduziu até sua casa uma das suas protegidas para ali fora mostrar trabalhos manuais. Reconhecendo sua benfeitora,
quis abençoá-la. Silêncio, pede-lhe a dama, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Amiga querida, o seu áudio está fechado. Após a leitura do Evangelho, que é uma lição tão profunda que nos leva a refletir sobre o bem que devemos fazer sem humilhar a ninguém, né? E como podemos aproveitar. Vamos fechar nossos olhos, trazer Jesus bem perto de nós, deixar que Ele nos envolva em seu amor, em sua luz, em sua paz, para que assim possamos mais uma vez nessa noite utilizar os ensinamentos de Jesus para o nosso benefício, para o benefício de todos aqueles que neste momento estão conectados com esta rádio, com esta TV, buscando essas bênçãos de paz, de luz, de amor e de muita união, de confraternização junto ao Evangelho do Mestre Divino. Jesus querido, Jesus amado, envolva nosso Brasil, nosso planeta, envolva a humanidade inteira que passa por dificuldades. Muitos por situações de guerra, outros são coisas naturais, mas cada um passando o seu momento. Que seja de grande crescimento para todos e que a paz do Cristo permaneça em cada um de nós e que possamos dar por iniciado mais uma noite de estudo em torno do teu Evangelho, Jesus. Graças a Deus. Muita paz com Jesus. Nossa querida Sayonara vai agora. Sou eu? Não sou eu, né, Sayonara? A leitura do Pão Nosso, né, minha amiga? Que Isso mesmo. era a Olguinha, mas a Olguinha não veio, Mas a gente hoje dividiu. a gente divide. Então, quando eu terminar, você já entra, né, falando sobre o Evangelho, tá Vamos bom? comentar. Então, Vamos sim. agora, nós vamos para o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é a lição 97, que fala, conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. E ele diz assim para nós, Emmanuel: distribui os recursos que a providência te encaminhou. As mãos operosas, todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o socorro amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á a, a preparação especial à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes, todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o tormento, desculpa, porque eu copiei, tá
Está complicada a minha letra aqui. O tormento de viver de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, das tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente a floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares e avançar mais tarde dentro dela. No círculo da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento, gravando em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimentos individual através de um substituto e não podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. É uma mensagem muito profunda, né? E que tem tudo a ver com o evangelho de hoje. É com você, Sayonara. Niete, conserva o modelo, né? Nosso modelo é Jesus e é o exemplo dele que a gente tem que buscar imitar, buscar replicar nas nossas vidas, né? Isso é muito importante. Ele fala ali, né? Sobe o púlpito para ensinar, para falar. A gente sabe que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E nessa busca da gente praticar, vivenciar o evangelho, a gente precisa colocar a mão na charrua e buscar onde é que estão esses infortúnios ocultos, porque muitos estão visíveis, mas muitos deles não estão, né? Tão visíveis, estão discretos, mas não deixam de ser necessitados da ajuda dos irmãos. A gente observa aqui, meu amor. E muitas vezes eles estão tão próximos de nós, né? Isso. Muitas vezes dentro do próprio lar, e a gente ignora. Nós preferimos falar ao contrário, dizer que a pessoa não merece, que a pessoa é assim, assado, e muitas vezes essa pessoa está te pedindo um socorro, e você simplesmente a ignora. Observe, né? Pode ir. Niete, você está falando comigo, amiga, porque, olha, meu coração está sensibilizado. E falando comigo também. Você falou o meu coração, porque essa semana aconteceu uma situação aqui na minha casa e eu não estava atenta. Vou confessar para vocês que eu não percebi, às vezes, na agitação dentro da minha casa. Essa semana, a pessoa que ajuda a gente aqui, né, fazendo a limpeza, ajudando a gente aqui a organizar nosso lar. Essa semana ela falou assim: olha, não vou poder fazer essa semana, vocês, por favor, deem um jeitinho de vocês, eu vou na semana que vem. Tive um problema aqui com a chuva na minha casa e eu vou precisar dar atenção a essas questões aqui. Aí a gente, tudo bem. Ela mora lá para Tinguá, lá para o interior de Nova Iguaçu, né? A área rural. E aí
Eu, tudo bem, dei um jeitinho aqui na minha casa. Quando foi ontem à noite, uma amiga minha, para quem ela também trabalha, falou assim: olha, Sayonara, eu conversei com a nossa amiga, caiu uma árvore em cima da casa dela. Oh, meu Deus. E ela perdeu os móveis, e ela perdeu a casa, e a Defesa Civil interditou, e ela está na busca de para onde que vai. E eu fiquei assim, o quê? Meu Deus, ela é uma pessoa muito querida, sabe, Niete? É uma alma muito querida aos nossos corações. Ela trabalha com a gente já há muito tempo e, enfim, virou uma irmã. Mas ela se tornou um infortúnio oculto desse que eu não soube verificar, porque vira e mexe, lá enche, e ela está sempre revertendo, dando o jeito dela. Só que dessa vez foi uma árvore que caiu e eu não soube me atentar. Através de uma outra amiga que eu recebi, né, essa informação, pois agora nós estamos nos movimentando, enfim, nos organizando, mas eu fiquei assim, trazendo para o meu coração, meu pai, me perdoa, que na minha agitação eu não procurei saber exatamente o que tinha acontecido, sabe, Nete? Às vezes está dentro da nossa casa, a grande oportunidade. E quando a pessoa perde tudo dentro da casa dela, qualquer coisa ajuda. Então, todo tipo de recurso que a gente conseguir, desde as pequenas coisinhas, as maiores coisinhas, a gente vai conseguir ajudar. E graças a Deus, a gente conseguiu tomar conhecimento. Esse infortúnio deixou de ser oculto para mim, porque ele estava oculto. E agora que a gente tomou conhecimento, a gente vai poder agir, né? Colocar esse amor em ação, que é a caridade. Aí, fala, meu amor. É interessante, né, que aqui a nossa irmã, que traz a mensagem, que a gente sabe que não está aqui escrito, mas nós sabemos que é a Condesa Paula, né? Essa mensagem é dela, esse espírito que tão abnegado, que tão bem soube trazer a lição para nós, como fazer o bem sem humilhar, sem ferir, sem machucar, né? Mas é como se nós nos colocássemos no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse com a minha casa derrubada pela árvore, cheia pela enchente, que eu estou aqui, mas estou sabendo das chuvaradas que está acontecendo no Rio, no estado do Rio, né? Quantos irmãos estão sem abrigo, sem seu lar, outros perderam a vida, e quantas coisas, né? E quantas formas nós temos de poder ajudar, nem que seja com a prece, né? Para que as autoridades se movimentem, mas que nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Que é fácil a gente transferir para o outro, e que a maioria das vezes é para nós, né? E aí a gente aprende com ela quando ela diz que nas grandes calamidades a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares, que não são essas calamidades, né? E que nem é a necessidade material. É muita, a maioria das vezes, é a necessidade do amparo moral e espiritual para esses irmãos, né? Quantas vezes aquele muito caladinho, que está ali, não está te incomodando, porque ele está muito caladinho, ele está precisando. Que a gente não veio para ficar calado, para isso Deus nos concedeu boca, língua, aparelho fonador, tudo isso, para que a gente possa expressar através da palavra, do verbo, né? E se comunicar, né? E muitas vezes a gente foge. Tá bom, tá calado, tá quieto, e quando a gente pensa que não, a coisa já aconteceu de uma forma bastante dolorida, né? Então, ela vai nos chamar a atenção e vai mostrar quantas formas a gente tem de ajudar, de fazer o bem, né? Buscar, não esperar que o outro te peça. Tu sentiu a necessidade, vai devagar, né? Procura ver como você pode se chegar para não machucar e não ferir o outro. Não é isso, Sayonara?
É isso sim, minha amiga. E esses infortúnios muitas vezes passam despercebidos pela gente, que a gente possa estar atentos. Porque, como a Aniette falou, não é para o outro. Se a gente tomou conhecimento, é oportunidade dada a nós, para que nós possamos aproveitar para exemplificar o nosso modelo, como falou lá o Pão Nosso. É oportunidade para a gente fazer o bem, para a gente responder ao mal com o bem, para a gente aprender a fazer caridade, para a gente aprender a olhar o outro como irmão, para a gente aprender a socorrer. Porque, meus amigos, quando ele fala aqui, olha, nas grandes calamidades, a gente observa aí, se formam grupos generosos de movimentos, e a gente tem que estar de olho nesses pequenos infortúnios ocultos que sempre haverão. Porque muitas vezes, como falou lá no Conserva o Modelo, ó, eu fiquei atenta a essa parte que ele falou aqui, ó, olha o cuidado que a gente tem que ter nessas situações. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a Olha a lavoura. Olguinha aí. Olguinha chegou, Oi, meu parabéns. amor! Nosso parabéns para a Olguinha, Bonita, amiga. Obrigada. 2018, toda bonita. Obrigada. Tudo Aí, bom, meu amor? Ó, a aí. gente vai comentando aqui, vai entrando no tema com a gente, minha amiga. Eu estou lá no Pão Nosso trazendo uma parte que é o antepenúltimo parágrafo que eu achei muito interessante para a gente trazer os nossos corações. E eu estou relendo ele quando ele fala aqui, olha, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. O que ele está querendo dizer aqui? Dentro desses infortúnios, horas nós temos oportunidade de socorrer, horas nós vamos ser os necessitados e nós vamos precisar desses irmãos, da ajuda de todos, nós nos necessitamos. E quando a gente se coloca, né, à disposição de ajudar, o nosso exemplo está incentivando a outros para que façam o mesmo. E amanhã, esse que foi incentivado à prática do bem, do amor, da caridade, pode estar nos socorrendo no momento de necessidade, que, como eu falei aqui, caiu a árvore lá na casa da nossa irmã, mas podia ter caído aqui na minha casa, podia cair na casa de outra pessoa querida. Ninguém está livre dessas grandes calamidades. A gente observa a pandemia aí, nos pegou a todos, independente de classe social, todos nós caímos numa questão de sofrimento, de privações, que nos trouxe sofrimento e dor a todos, no planeta inteiro. E a gente tem visto guerras, e a gente acabou de passar agora por um terremoto de proporções gigantescas, que ceifou muitas vidas, e as que ficaram, quanta dor e quanto sofrimento. Como a Aniette falou, que nós estamos aqui distantes, pelo menos a gente eleve o nosso pensamento e rogue a Deus por esses irmãos. Isso, com certeza, vai somar, né, as vibrações de amor que vão socorrer, ajudar e incentivar aqueles que estão perto para que estendam suas mãos e todos se ajudem. A gente precisa se ver como irmãos, independente da parte do planeta em que nós estamos situados. O nosso pensamento chega em qualquer lugar e a gente não pode esquecer isso, né? Aí. E é interessante, Olga e Sayonara, que essa mensagem de Emmanuel, né, que vai nos trazer, ele pede para que a gente busque um modelo. Quem é o nosso modelo? É Jesus, né? Ele abriu fronteiras, ele não teve essa questão. Ah, não vou lá porque são assim, são... Não, ao contrário. E no segundo parágrafo dessa lição, Emmanuel diz para nós: o pão do corpo é uma esmola, pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas um sorriso amigo
é uma bênção para a eternidade. Olha só, gente, é profundo, que a maioria das vezes não se está precisando do material, mas está precisando do ombro amigo, da palavra amiga, da consolação, né? Do estímulo. Vai dar certo, sim, né? Dessas coisas que nos alimenta. E a prece é uma delas que a gente tem, que é de graça. Como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. A prece é uma forma que temos de fazer o bem a toda a humanidade. A todos. Podemos utilizar a prece como a maior das ferramentas que vai nos ajudar a também ajudar o irmão necessitado. O socorro ao doente, ao faminto, ao desabrigado, ao traído, ao que se tornou criminoso, tudo é a prece. Ela move montanhas, não é, Olguinha? É verdade, querida. Verdade mesmo. A prece realmente, né, é nossa fala com Deus, né, o direcionar o nosso pensamento a Deus, pedindo ajuda por quem precisa, por nós e por quem está precisando, realmente é um auxílio tanto que a gente não tem ideia, né? Vamos tendo, né? Vamos tendo essa ideia de quanto é valiosa, né? Então, nessas grandes calamidades que a gente observa aí, em que o nosso coração se choca, né, diante da dor dos nossos irmãos que estão passando por esse caso aí do terremoto, né, a gente vendo as pessoas sendo resgatadas, aqueles que puderem, uma coisa deixa a gente assim aliviada, feliz diante de tanta dor, diante da diversidade da vida, das dores, é o movimento daqueles que se colocam para ajudar, né? Não tem hora, não tem medo, não tem descanso, estão ali prontos a socorrer. E eu li uma passagem no livro Transição Planetária que eu achei muito assim bonito a fala do espírito, quando ele socorrendo uma mãe, né, que morreu lá na tsunami, socorrendo uma mãe desencarnada, que desencarnou junto com a filha, desesperada ali, agarrada à filha, ainda naquele momento de perturbação do espírito, e que eles resgatam essa mãe com aquela criança lá, que estava ainda presa à sua dor, ao seu desespero, desencarne. Ele tem uma fala que eu achei interessante, ele diz assim, realmente é doloroso, a gente observa um quadro doloroso, mas que quando ela sai daquele, ela é socorrida e é amparada, aquilo cessa, ele diz assim, toda aquela angústia cessa. Então ele diz, as coisas passam, a gente passa por um momento de dificuldade, mas aquilo passa, né? Aquilo fica o aprendizado, mas cessa aquele momento, pelo socorro que recebe. Então, a gente ali vê um trabalho grandioso dos espíritos também. Aqui a lição nos convida a nos ligarmos a essa necessidade do outro que esteja passando, tendo lá as suas necessidades, ou em casa, sem ter o que comer, ou como a Condessa Paula vai lá socorrer, ou numa grande calamidade, onde há um movimento de pessoas para ajudar, que a gente se mobilize e procure ajudar. E a gente vê que esse movimento que a gente observa no outro se dispondo a ajudar, traz um alívio muito grande, né? Uma esperança, uma vontade também, se move dentro da gente de querer fazer alguma coisa, não ficar indiferente à dor do outro. É muito linda essa mensagem de Emmanuel, né? De como evitar conteúdo. Aliás, Paula, né? A Condessa Paula, disso que
Estava falando disso que na você Paula. trouxe, ó, diante disso que você trouxe, a gente vai lá no Evangelho, né? Lá no 3º parágrafo, quando, olha, que diz assim, graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola bem agasalhada, e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Ela poderia ter mandado alguém para fazer, né? Ela não poderia ter enviado os seus empregados para levar o alimento, a vestimenta, para fazer curativo, para fazer, porque ela podia fazer isso. Mas ela não. Ela põe a mão na massa. É aquela que pega a pá e vai lá para o terreno que está preparado, pega a sua charrua e vai arar cada terreno que são os corações sofridos, desalentados, mas que ao vê-la eles ficam felizes, porque sabe que o anjo consolador chegou para consolar, confortar e suprir a necessidade deles. É muito bonito, assim, profundo, e é uma lição que a gente tem que trazer e colocar na prática do dia a dia. Não, fulano, vai lá, leva esse quilo de feijão, faz isso. Por que a gente não vai, né? E não faz? O que eu posso fazer? Até em casa mesmo, que às vezes até você levar o feijão, a comida, chega lá, não tem o gás. Não é isso? Está faltando tanta coisa. E aí a gente pode fazer em casa, preparar, levar umas marmitinhas e chegar pronto, não é? E averiguar a situação, o que está acontecendo, para depois a gente tomar uma providência mais pronta, mais preparada para socorrer a necessidade do irmão. Não é, Sayonara? É, minha amiga, eu quero fazer um comentário aqui, mas antes eu quero dar uma boa noite para o pessoal que está lá no chat. Um beijinho para Cristina Cardoso, para o senhor Davi, para Solange, para Aline, Francisca, nossa querida, todo mundo participando aqui, trazendo contribuições, e a gente nem parou para ler aqui o que o pessoal contribuiu, né? Aqui, a Francisca tinha falado que tudo serve como aprendizado, até a humildade dela em não falar para não incomodar, né? E aí ela falou sobre os infortúnios ocultos morais. Boa lembrança aqui de Francisca, né? Precisamos aprender a atenção. A Olga ganhou um parabéns aqui da Solange, te mandou um abraço, saúde e paz, Olguinha. Tudo de bom, meu amor. E ainda a Solange falou mais uma vez aqui, a transformação é para todos, infelizmente, só aprendemos através da dor. É o recurso que o Pai utiliza aí, né, para a gente despertar, e a dor nos aproxima do Pai. Então, é um instrumento útil. Eu queria frisar aqui, quando ele fala aqui ao longo do texto, né, que a Condessa está dando. Eu queria frisar aqui, quando ele fala. Pronto, pode ir. Eco? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estava o som aí, né, amiga? Vamos lá. Deu eco, mas agora está bom. Corrigiu. Aí ele diz aqui, olha, traz ela, né, a Condessa, ela trazia o necessário, fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, ou seja, ela levava tudo que eles precisavam e entregava aquilo tudo de uma forma que as pessoas não se sentiam constrangidas em receber aquelas benesses, né? E ela ainda, olha, não lhes perguntava nem a sua crença, nem a sua opinião. Aqui ele dizia, olha, ela não perguntava se eles eram católicos, judeus, protestantes, não queria saber nada disso. Todos eles a bendiziam pela sua atitude de amor que independe de religião. E sabe o que ela dizia no final do dia? Após toda essa atividade no bem, ela botava assim, comecei bem o meu dia. Então, o que eu queria frisar aqui é essa questão do bem pelo bem. Esse bem-estar que a gente sente
por realizar um bem a outra pessoa, né? Eu estava fazendo um estudo hoje para mais cedo, numa exposição que eu fiz. A ciência já está, né? Isso também não é de hoje, eu que resolvi trazer para a gente ficar atento que a ciência está comprovando por que esse bem-estar, de onde que vem esse bem-estar quando a gente tem uma atitude do bem? É esse hormônio que muitos chamam do hormônio do amor, né? A ocitocina. Já tem sido, né, estudado, demonstrando que quando a gente tem atitudes de bem para o outro, a gente recebe uma descarga desse hormônio chamado ocitocina e a gente recebe um bem-estar, uma coisa boa que a gente não sabe explicar e que vai viciando a gente a procurar sempre estar ligado às questões de amar o próximo, de fazer o bem de alguma maneira. É interessantíssima essa questão. A pessoa que veio explicando isso num vídeo que eu vi, levantou até a questão, Niete, Olga, ela falava assim, gente, imagina Jesus que andava por aí levando a mensagem de amor, esclarecendo, desobsidiando, curando as pessoas. Imagina a descarga de ocitocina que Jesus tinha o tempo todo em seu ser. Ele era o verdadeiro feliz, né? Por isso, né, Sayonara, ninguém nunca soube de uma dor que Jesus sentisse, a não ser na hora lá do seu flagelo, né? Não Culmina gritou, na nossa não se saúde resfriou, mental e nem física, né, nada. minha amiga? Isso, isso. É muito E aqui bom tem um fazer o bem. companheiro no chat, que é o Davi Antunes. Ele pergunta se Emmanuel e Jesus são a mesma pessoa. E aí, Olga, o que você diz? É, Olga? Não, meu querido, não são a mesma pessoa, não. Emmanuel foi um espírito de até que, como um senador romano, numa época, né, de Jesus, que ele era Públio Lentulus, né? Públio Lentulus, ele tem a oportunidade de falar com Jesus, de pedir a Jesus perdão, de trabalhar o seu orgulho, mas o seu orgulho era grande demais e ele não conseguiu. Então, ele esteve frente a frente com Jesus, estando frente a frente com Jesus, que está lá no livro há 2000 anos, ele não é Jesus. Jesus, é o único, né? O nosso mestre, modelo. Não sabemos nada sobre reencarnações anteriores sobre Jesus, né? Algumas citações sobre Krishna, né? Sobre alguns desses espíritos que iniciou, né? Todo o processo, mas nada comprovado ainda, né? Só citações do próprio autor tirando lá suas elucubrações, né? Seus pensamentos, mas Jesus é Jesus, Emmanuel é Emmanuel, porque ele já não é mais chamado Públios Lentulus, né? Já passou por outras experiências após aquele encontro com Jesus, experiências de dor, de aprendizado, que o fez crescer e hoje está aí também ensinando para a gente. A gente tem vários livros de Emmanuel nos auxiliando a pensar e a caminhar melhor. Então, tudo passa, né? A gente muda, tudo passa nessa vida, e a oportunidade que a gente não tem, como ele não teve na época, ele teve a oportunidade do encontro, não teve a oportunidade, não soube mudar e aproveitar. Mas isso foi grandioso e ficou, né? Não perdeu, tanto é que ele vem contar para a gente. Olga, é então, tão importante que ele é o grande evangelizador, né, do planeta, né? Exato. Depois de Jesus é ele, né? É ele. Depois de Jesus é ele, né? Então, exatamente, tão bem Brasil. depois ele entendeu, né? Depois tão bem ele entendeu o evangelho de Jesus, que hoje a gente saboreia essas lições, essas mensagens tão bem interpretadas, né? Que nos ajuda a caminhar e nos aproximar do Cristo através das suas reflexões, né? Verdade. Não é, Sayonara? Então, eu queria fazer uma colocação aqui interessante,
é que eu estava pensando, né? A Condessa Paula, rica, uma posição à vista do mundo privilegiada, né? Onde teria que viver numa sociedade com as suas exigências, mas isso não atrapalhou, vamos dizer assim, atrapalhou, vou usar esse termo, né? Dela realizar o seu trabalho de amor junto aos infortunados, né? As pessoas que precisavam de ajuda, porque a gente tem a passagem do Evangelho Olga, que tira um fala. pouco a sua imagem. Ah, não. Agora está vendo boa a voz. Se estiver Ué, cortando muito, tira um pouco o vídeo e deixa só tá. a tua Está voz, cortando muito? que está Está cortando cortando? muito. Pode ser o Está ventilador, o cortando. barulho do ventilador também, né? Ah, tá bom. É, Pode ser. É então, interessante que ele continua, o Davi, ele continua perguntando se Emanuel é o nome profético de Jesus, se Jesus é o nome próprio. Emanuel, lá na Palestina, nesses locais, era um nome comum, né? Como outros também, e Emanuel foi dado o nome da anunciação, né? Do filho, do Messias, né? Então, como a Olga falou, nós temos esses livros, né? Que há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Renúncia e Ave Cristo, que vai trazer a história. E tem um livro que é editado, que é a história de Emanuel, tá? Sobre as suas reencarnações. Procura as colocações, os estudos de Arthur Valadares, que ele vai trazer toda essa colocação. Coloca lá no YouTube e as reencarnações de Emanuel, que aí você vai ter a resposta bem clara, meu irmão. Tá? E aí continuamos com o capítulo 13, né? Falando que a vossa mão esquerda não sabe o que dá direito, falando da nossa querida Condessa Paula, não é, Sayonara? E aqui no próximo parágrafo, acho muito bonito essa parte que fala, que ela diz assim, olha, por que trouxe a filha em sua companhia para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência? E aí depois ela vem descrevendo, né, incentivando a filha para que ela desenvolva algum trabalho, para que ela venha junto e doe de si, cuidando de um doente, conversando, consolando, acolhendo, mas ela sempre demonstrando e incentivando a filha para que ela dê do esforço próprio e desenvolva um trabalho para poder doar para as crianças. Isso é muito bonito, né? Essa questão é muito importante a gente trazer, porque a família é o grande núcleo de aprendizado, de aperfeiçoamento moral. Então, os pais precisam realizar essas atividades no bem, de caridade, porque, inevitavelmente, os filhos imitam os pais. Nem sempre eles ouvem o que a gente fala, mas eles sempre fazem o que a gente faz. A gente observa na convivência do lar, os filhos vão seguindo os exemplos de seus pais, e a Condessa Paula não ignorou essa forma de ensinamento, né? De aproveitar aquela oportunidade e ensinando também a sua filha, como espírito imortal, a caminhar para Deus através da prática do amor, seguindo esse modelo que é Jesus. Então, que a gente possa trazer esse exemplo da Condessa Paula para dentro dos nossos lares também, para dentro das nossas casas, mostrando para eles que é importante a gente buscar esclarecimento através do estudo da doutrina espírita e também da prática da caridade nas oportunidades que a gente tem por aí. Que a gente possa levar os nossos pequenos, porque ensinar isso é muito importante, não é isso, meninas? Por isso, né, meninas, Olga e Sayonara, o lar é a primeira sociedade estabelecida na Terra. O lar é a primeira escola, né, das almas. Então, como ver que a diferença de casa para o lar é muito grande. E aí a gente vai vendo que do lar sai o homem de bem ou o homem de mal, conforme ele for educado, instruído, ensinado e exemplificado. Vamos investir em nossa família, vamos investir em nossas crianças.
Eu e Olga já somos vós, né, Olga? Então, os filhos, a gente deu o que a gente pôde e agora a gente reforça nos netos. E de uma forma bem mais agradável, porque a gente já aprendeu um pouco com os filhos e com os netos a gente agora procura aprimorar melhor, não é isso? O neto, o sobrinho, o vizinho. Porque aí a verdade. gente... A gente Olha a neta tem que aí. estar ensinando. Olha que neta que não larga, está me chamando para ir dormir para contar historinha para ela. Aí, antes de contar a historinha, a gente faz a oração, conversa, né? A gente faz tudo. Isso aí. Ensina a orar. Então, ai, que delícia, eu quero dormir aí lembrando. na sua casa, Olga. Quero ouvir você cantar para mim dormir, gente. Que delícia. Eu canto musiquinha para ela. Isso aí. O exemplo aí tem que vir da gente, né? Aí o que acontece? A minha mãe, eu tive minha mãe aqui comigo de cama, né? Onde eu cuidei dela deitadinha, que ela não ficou muitos anos sem andar. Ela veio de Recife, eu trouxe ela para cá para cuidar dela. E eu realizava o trabalho já na Malé. Minhas filhas já eram mocinhas e eu não quis interromper meus trabalhos da Malé. Então, o que eu fazia? Eu fazia o cafezinho, a sopinha, tudo direitinho dela, e ia para o trabalho da Malé e deixava ela já tomadinha banho, com tudo arrumadinho lá, e passava o trabalho para as meninas. E elas faziam esse trabalho direitinho, cuidava da avó, dando comida ali, água, o que ela precisasse. Então, elas lembram disso como sendo uma coisa muito carinhosa, né? Para elas terem cuidado da vovó, ali de cama, conversado com ela, procurar fazer com que elas conversassem com ela, não deixasse ela muito tempo sozinha. Então, eu acho que a gente realmente precisa fazer um pouco disso aí, né? Mostrar para eles, aos mais rebeldes, você é um espírito imortal, aos que dizem que Deus não existe, a gente diz, mostra a comprovação de que ele existe, você vive, você respira, então como é que você pode achar que Deus não existe? Então a gente vai fazendo as colocações, porque quando pede para a gente orar, para abraçar, a gente realiza isso, né? Abraça, ora ali, faz o que a gente sabe que precisa ser feito para acalmar o coração. Então, é o que a gente pode fazer e levar para os nossos filhos, dando o melhor, né? A gente recebeu muito dos nossos pais, minha mãe não tinha religião nenhuma, mas ela me ensinou muita coisa boa, me ajudou muito. Não, ela está fazendo aniversário hoje também, de desencarne, né? Então, registrei também a presençazinha dela. Então, a gente vai buscando, através da doutrina, levar o que é melhor para esses espíritos que a gente sabe com tantas dificuldades, né? Porque o jovem hoje está passando por um desafio que eu vou te contar, com a questão de celular, com a questão das informações da mídia, muito mais do que o meu tempo. A gente ficava sem saber das coisas, eles sabem de tudo e tem que saber lidar com isso que sabem. E a gente tem que saber conversar e ajudar no que for possível, né? Tá fechado o áudio, Niete. Davi está perguntando se Jesus é nome próprio. O nome dele era Emanuel, tá? E Jesus, porque ele representava ali, porque Jesus, quantos também tinham o nome de Jesus, né? Que eram nomes ali comuns. Mas ele, Jesus, que na verdade nós vamos buscar através do Cristo. Ele vai se destacar, porque não é só Jesus, é Jesus, o Cristo de Deus. Olha lá, né? E aí, o Davi, Emanuel é o nome próprio, tá? E Jesus seria um segundo nome, mas é o Jesus, o Cristo de Deus, tá? E o importante de tudo isso não é o nome, é o exemplo que ele deixa para nós. São seus ensinos. E que o maior ensino dele foi do amor. Ama o teu inimigo. Amai uns aos outros.
É isso. O tempo todo ele julgou, no presente, no passado e no futuro, o verbo amar. E é isso que nós temos que fazer, não é, meninas? Então, as lições de hoje vêm falar do bem que nós podemos fazer, sem machucar, sem Talvez ferir, sem humilhar. o que o Davi esteja colocando é o que eu já ouvi e li em algumas coisas, não dei muita importância, não me fixei nisso, de que Emanuel significa o Cristo, né? O nome Jesus. Então, talvez seja isso que ele esteja trazendo aí. Na próxima semana, a gente até traz algo a mais, não é, menina? A gente faz uma pesquisa. Vai pesquisar e traz, tá, Davi? Traz alguma coisa a mais e a nossa hora está chegando, né? É tão gostoso e ela passa rápido. E aí, vocês querem trazam aí suas colocações finais? Olha, eu estava aqui pensando na parábola do jovem rico e o quanto ela me lembra a situação, né? A questão da Condessa Paula, que é quando Jesus traz aquela menção, né? Que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque abrir mão das questões materiais em nome dos valores espirituais não é uma coisa fácil. E a Condessa Paula muito bem fez isso e nos deixou esse exemplo que é possível sim. Jesus mesmo nessa passagem dessa parábola, ele fala, para o homem é difícil, mas para Deus nada é impossível. É difícil sim abrir mão das questões, da matéria toda, mas enfim, a Condessa soube muito bem administrar. Ela manteve a sua família, enfim, em equilíbrio, atendendo todas as suas necessidades, mas não deixou de se colocar no mesmo nível, no mesmo padrão dos irmãos, para ajudar com humildade, se colocando como igual. Ela muito bem demonstrou isso nos Atos, né? Para que aquele que recebesse a bênção, a ajuda, o auxílio, não se sentisse diminuído e humilhado. Então, que esse exemplo possa falar aos nossos corações e que a gente busque, né, essa humildade para olhar o outro como irmão. Isso é um grande exercício, né? Isso aí. Eu vou dizer minhas palavras finais, porque a prece seria minha. Mas eu vou dar esse presente para a Olguinha, que ela vai dar para nós o presente. Muito bom. Na prece final. Tá bom, Olguinha? Então, agradeço a todos que caminharam conosco essa noite, pelas vibrações, pelas colocações, e que no próximo domingo teremos mais. Fica o gostinho de quero mais. Estar com Jesus, estar com esses espíritos de luz. Boa noite a todos. É com você, Olga. Faça a nossa prece final e suas colocações. Ai, que bom, né? Que bom mesmo. Quando o espírito está pronto, não tem mais ameaças, não tem mais perigos, né? Na vida. Rico ou pobre, ele vai agir no bem e vai ajudar a si e aos outros. Olha, quando você mandou eu fazer a prece, só veio uma prece aqui na minha cabeça, a prece de Leon Denis. Vocês vão me permitir trazer Leon Denis nesta prece, que está lá, que é de Jerônimo de Praga, não é de Leon Denis, e que toca, tá? Então, meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim pequeno, sobre mim que só existo porque tu quiseste, um raio de luz. Faz com que, invadido pelo teu amor, eu acho bem fácil o mal odioso, que é animado pelo desejo de agradar. O meu espírito supere os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro e da fraternidade sobre o egoísmo. Faz com que em cada companheiro de provação eu veja um irmão, como tu vês um filho em cada um dos seres que emanam de ti
e deve a ti retornar. Dá-me o amor pelo trabalho, que é o dever de todos na terra, e com a ajuda da tocha que colocaste ao meu alcance, esclarece-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nesta vida e na outra. Que assim seja, Senhor. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos incentivando sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.